Olá, turma, tudo bem com vocês? É, o nosso direcionamento dessa aula de hoje é revisão para a superação bimestral, ok? As notas de vocês elas serão divulgadas durante esta semana, tá? Mas muitos alunos, por exemplo, não fizeram a avaliação, ok? Então, caso algum aluno perca, caso algum aluno fique com nota baixa, né, irá fazer a superação bimestral, ok? Quem não fez momento privilegiado de estudo, faça, que ainda está aberto lá no portal do CPB Prova, ok? Na sexta-feira, né, eu não tive aula, então eu não olhei o WhatsApp, eu olhei hoje, então teve muita gente que mandou mensagem para mim. Então manda de novo lá, eu vou responder para vocês, porque deu problema, não foi? Alguns não conseguiram fazer avaliação, alguns estavam com dúvida, tá? Então, manda mensagem no meu privado lá, caso você não tenha conseguido fazer direito. Eu vi lá que alguns alunos iniciaram e finalizaram, ficaram com 0, ficaram com 1. Então, você que tirou nota baixa, lá 1, né, 2, manda uma mensagem para mim, beleza? No privado do WhatsApp. Ah, professor, eu sei que eu tirei nota alta, eu entrego todas as atividades, e aí? Qual é o direcionamento para mim? Também assistir esta aula, ok? Então, é para todo mundo. Como o conteúdo já finalizei, a gente tem que assistir esse vídeo. Eu também vou deixar o direcionamento das páginas para alguns alunos fazer. Ah, professor, eu já sei que eu passei, porque eu vi lá que eu tirei 9, eu tirei 10. Esses alunos que tiraram acima de 7, 8 na avaliação, praticamente estão passados, ok? Em ciência. Agora, se você tirou uma nota baixa, aí você tem que assistir essa aula. Os alunos que tiraram nota alta, estou falando tudo enrolado, né? Os alunos que tiraram nota mais alta vão fazer o exercício do nível, tá? E assista aqui também essa aula. Não vai ser longa, eu vou falar das principais partes, né? Dos principais conteúdo aqui sobre os sentidos que irão cair no momento na superação bimestral. Não tá difícil, até repetir algumas questões, mas claro, mudei o gabarito, né? Então, também não é para facilitar 100%, mas eu acabei repetindo algumas questões, trocando lá as alternativas, ok? Então, assista esse vídeo aqui de revisão para a superação do mestrado. Estou com um momento privilegiado de tudo na cabeça, quero todo o tempo falar momento privilegiado, ou a VG Max, que é do ensino médio. Ó, então, vamos lá, tá? Vou falar sobre as principais partes daqui, turma, do nossos sentido, ok? Então, aqui, ó, as questões que mais caíram para vocês lá no momento privilegiado de estudo foram sobre, né, a visão. Alguns alunos acabaram errando algumas estruturas lá, até uma questão mais básica lá, que era mais fácil, que tinha também, acabaram errando, falta de atenção, leitura errada, não entendeu lá respectivamente, e acabou marcando a alternativa que estava ao contrário, ok? Então, vamos lá ver aqui sobre a visão, porque é a parte que mais... Tá branco aqui, porque está muito próximo, ok? Que vai cair na avaliação de vocês. Ó. Aqui, turma, é a visão, tá? O revestimento dos olhos, como ele funciona, né? Na verdade, a sua estruturação. Como ele funciona, a gente ainda vai verificar, tá? Então, lembre-se aqui, ó, que a gente tem a esclera, tá? E na esclera você tem a córnea, tá? Essa película aqui, essa estrutura protetora, tá? Dos nossos olhos. A esclera, turma, é aquela parte branca, tá? Do nosso olho, também chamada de esclerótida, né? Aqui, ó, a esclera, né? A esclerótida, bem aqui, ó. Esclera, né? E bem aqui tá a esclerótida, que é a parte branca dos nossos olhos. Aqui na coroide, que é um pouquinho mais interno, né? Passando a esclera, você tem a íris e você tem a pupila. Qual é a função da íris? A íris, turma, a principal função dela aqui, ó, é a cor dos olhos, né? Então, a íris, a sua principal função é a cor. É ela que dá a coloração. Verde, vermelho, vermelho? Cadê? Verde, tá vendo? Você tá ligado aí. Verde, marrom, né? Castanho claro, azul. Então, a coloração dos nossos olhos, ela é devido à íris, tá? Se vocês estiverem ouvindo fogo e artifício, porque eu estou gravando essa aula no domingo e já acabou as eleições, né? Então, pessoas comemorando. A pupila, turma, também, tá? Ela funciona aqui, ó, como
ela regula, né? Posso dizer assim, junto com o cristalino também, tá? Ela regula a entrada de luz, tá? Juntamente também com a íris também tem essa funcionalidade. Porque quando você percebe lá, quando tem muita luz mesmo, o que que acontece? A sua pupila, ela vai acabar contraindo, né? Ela diminui o tamanho. Se você está num local muito iluminado, a sua pupila diminui. Se você está num local escuro, a sua pupila, ela dilata. Se a pupila dilata também, a sua íris fica menor, né? A coloração dos seus olhos fica uma pequena camada, bem fina. Agora, se você vai para um ambiente claro, o que acontece? A sua pupila diminui e o que acontece com a íris? Ela fica bem maior, tá? Mas eles vão regular ó, a entrada, né? Principalmente a entrada de luminosidade, ok? Então, se você está num local escuro, a pupila, ela dilata. Se você está num lugar muito claro, no meio da rua, assim, lá, meio-dia, por exemplo, a sua pupila, ela contrai, ok? E, turma, retina, tinha uma questão lá que perguntava lá, o pano, né, aquele pano, aquele tecido, ele se referia a qual estrutura dos olhos? A retina, né, que tinha uma imagem que estava numa sala, uma câmera escura, né, e bem aqui assim, né, tinha um tecido. E a luminosidade lá penetrava, né? Tinha um prédio aqui assim, por exemplo, lá, né, um monumento aqui, aí a luminosidade, né, o reflexo desse monumento, ele se formava bem aqui, né? Ele passava pela abertura e se formava aqui, né, de cabeça para baixo. Então ele perguntava quem era essa estrutura, onde a imagem estava sendo formada de forma invertida. É a retina. Então, a imagem ela se forma perante a retina e ela manda essa informação através do nervo óptico, manda lá para o córtex cerebral, aonde ele irá interpretar e reverter de novo esta imagem, tá? Fazendo com que você enxergue o objeto corretamente. E tanto é também na retina, turma, que a gente vai ter problemas de visão. Se se forma antes, você tem miopia. Se se forma depois, você tem hipermetropia, né? A imagem, para ser formada, tem que ser formada corretamente, né, na retina. Se passou, né, ou veio antes, aí você vai ter alguns distúrbios, né, problemas de visão. Vai ter que usar lentes convergentes e lentes divergentes para ajeitar, né, a visão de você. Temos o cristalino, o humor aquoso e o humor vítreo, tá? O humor vítreo, ele, internamente, é um líquido que fica lá preenchido do cristalino, né, até desculpa, a retina. Eu tenho o cristalino, ele também regula, tá? Cristal, ele vai fazer parte de focar e desfocar, aí ele fica regulando também a entrada, tá? Dessa luminosidade. E é no cristalino que aparece uma mancha e a pessoa acaba ficando, né, com catarata. Não tem tratamento, só processo cirúrgico. Aqui, ó, essa imagem que caiu lá na avaliação para vocês, foi tirada daqui, ó, né? Lá na avaliação, que eu perguntava lá, que estrutura é lá, por exemplo, a 1, 2, 3, aí você teria que falar, né? Então, eu perguntava, por exemplo, se eu perguntar essa estrutura bem aqui, né? A parte branca, você falaria, né? Você marcaria, na verdade, que era a esclerótise, né? Eu perguntei aqui, qual é essa estrutura? Aí você era só marcar lá, tá? A íris, né? Você marcaria a íris. Aqui, ó, você marcaria a pupila. Então, você marcaria a pupila. Ok? E aqui você tinha a sobrancelha, que eu não perguntei. Você tinha a pálpebra superior, a pálpebra inferior, cílios e glândulas lacrimais. Mas eu perguntei quem era aqui, ó, a íris, e também perguntei, ó, quem era a pupila, que era para você bem marcar, bem tranquilo. Só que eu perguntava respectivamente, né? Você tinha que ver quem era a numeração primeiro, se era da íris ou se era da pupila, tá? Então, estava bem tranquila esta questão aqui. Aqui o mecanismo de visão, os olhos captam estímulos luminosos, né? Que são células fotossensíveis. Elas vão acabar, ó,
penetrando, né, fazendo nos nossos olhos, entrando nos nossos olhos, fazendo com que a imagem seja formada sobre a retina, ok? Então, sobre a retina é que a imagem será formada. E nós temos células fotossensíveis, né? Então, aqui, por exemplo, dessas células fotossensíveis, nós temos os cones e os bastonetes, né? Se eu perguntar lá na recuperação para vocês, quem é que faz uma função e quem faz a outra. Por exemplo, os cones, quais são as funções dos bastonetes, na verdade? Os bastonetes, eles têm função de fazer com que a gente consiga enxergar no escuro, tentar perceber, né? Tentar visualizar algo no escuro. Quem tenta fazer a visualização no escuro são os bastonetes. Ah, professor, quem faz que a gente consiga perceber aqui, ó, o fundo azul, amarelo, branco, ó, a sua camisa aqui, cor salmão? Quem é que consegue fazer essa percepção? Os cones. Então, cones, eles conseguem distinguir a coloração, tá, dos objetos, das coisas que estão ao nosso redor, e os bastonetes, né, lá com preto, né, o cinza, o branco, né, para fazer com que a gente consiga perceber e visualizar no escuro, né, tentar visualizar no escuro. Lembre-se disso, bastonetes tentam fazer com que a gente enxergue no escuro, tá? Tentar conseguir enxergar, perceber algo. Cones é eles que são responsáveis pela visualização da coloração dos objetos, tá? Para a gente visualizar a imagem, a cor de determinado objeto, estrutura que estejam ao alcance da nossa visão. E aqui, ó, caiu três questões sobre alterações na visão. Turma, a miopia. Quando é a miopia? A miopia, ela vai ocorrer, ó, quando a imagem, ó, forma antes, ó. Deixa eu mudar essa cor aqui, que ainda ficou legal. Vermelho. Então, ó, quando a imagem se forma antes. Então, a imagem formou antes da retina, né? Você tem o que? A miopia. Então, forma-se antes da retina, você tem miopia. Qual é a dificuldade? Enxergar de longe, ó. Você não consegue enxergar aqueles objetos que estão longe. Lembra do passageiro de ônibus, ele não consegue ver qual é o ônibus que está vindo lá longe. Já a hipermetropia, ó, qual é o problema da hipermetropia? A sua imagem, ela vai formar, ó, depois. Ó, ela formou-se, né? Depois da retina, ela tinha que ser formada aqui. E ela formou onde, ó? Depois, né? Lá para trás da sua retina. Então, na hipermetropia, você tem dificuldade para enxergar, ó, de perto. Basta lembrar lá dos seus pais, né? Pais, avós que ficam no celular. Porque toda vez eu falo, aqui, né? O celular tá bem aqui. Tá com dificuldade, né? Já o cara que é miopia fica assim, ó. Né? Fica aqui e aí. Olha aqui, porque tem dificuldade de enxergar aquilo que está longe. Hipermetropia, dificuldade para enxergar aquilo que está perto, mas o que está longe ele consegue enxergar. Já o astigmatismo, nem perguntei para vocês astigmatismo, né? Nem vou perguntar. Mas o astigmatismo é quando a imagem ela fica desfocada. Em vez de ela formar só no local, ela acaba formando em mais, ó, sobre a retina. Aí você tem dificuldade para enxergar aquilo que está perto, dificuldade para enxergar o que está longe, e também parece que há um desfoque, né, nas imagens, principalmente à noite. Você olha para o farol do carro, parece que a luz está subindo, parece que a luz está indo para o lado, né? Parece que você está enxergando em forma 3D. A imagem normal, né? A imagem normal está aqui o seu olho, ela é formada onde, ó? Aqui na retina. Tinha lá que eu perguntava para vocês, um olho com visão normal, um olho com miopia e um olho com hipermetropia. Era só você verificar. Formou antes da retina miopia. Formou atrás, depois da retina, é hipermetropia. Lembre-se disso, ok? Aqui, turma, a orelha, tá? Receptor externo, né, de sons, que é um órgão também do equilíbrio corpóreo, tá? A orelha, ela é formada aqui, ó, pela orelha externa, ok? Pela orelha, né, média. Opa, errei aqui. Pela orelha média e pela orelha interna, tá? Então, você tem a orelha externa, média e a interna. Aqui, para a orelha externa, você vai ter aqui, ó, o pavilhão auditivo e o meato acústico. Já a orelha interna, a orelha média, desculpa,
você vai ter lá o martelo, o tímpano, bigorna e o estribo. Tanto é que tinha uma questão que perguntava lá, que traria, né, prejuízos para a audição de crianças e adolescentes, ficar em locais com muito barulho, né, decibéis muito alto, usando fone de ouvido com volumes também altos, acarretaria problemas, né, para a audição destas crianças, né, que perguntava lá no exercício para vocês. Okay? E a orelha interna, onde você tem os canais semicirculares, e a cóclea, né? Lembra lá dos canais semicirculares, que principalmente com a função, né, do equilíbrio, e a cóclea, né, com a interpretação lá do som. Aqui, turma, eu tenho nos canais semicirculares, eu tenho um labirinto, que é o equilíbrio corpóreo, né, postura e senso de direção. Quando você está com o labirinto afetado, você olha para a porta e você quer passar, aí você se bate na porta, né, que é seu senso de direção não está apurado, ok? E aqui, turma, o que eu vou perguntar praticamente aqui, ó, por exemplo, aqui você tem a tuba auditiva. Ó, se eu perguntar dessa estrutura bem aqui, ó, tuba auditiva, tá? Qual é a função dela? Regular a pressão na sua cabeça, no seu ouvido, tá? Então, a tuba auditiva, ela que regula a pressão. Você pulou na piscina, foi lá no fundo, e quando você quem é que regula essa pressão? A tuba auditiva, tá? Mas é praticamente sobre... É mais interpretação lá o que vai cair para vocês sobre a audição, tá? É ter cuidados com a audição e você não ter prejuízo. E turma, ficou faltando aqui, né? A pele não vai cair para vocês, tá? Que vai cair aqui, ó, do paladar, né? A língua é receptor externo de sabor, né? Ele consegue identificá-lo, tá? Então você tem aqui, ó, o doce, salgado, azedo e o amargo. Praticamente isso só que eu vou pedir para vocês na superação bimestral, que também foi pedido para vocês no momento privilegiado de estudo. E aqui, né, você tem na língua as papilas gustativas, né? Que são essas pequenos botãozinhos, tá? Que lá também tem nervo, tem neurônios, que fazem com que você consiga perceber, ó, os sabores, né? Distinguir lá o doce, salgado, amargo, azedo, o ácido. E também você tem as papilas táteis, que consegue perceber quando algo é frio, quando algo é quente, duro e mole, né? Tanto é que você comer alguma coisa quente, queima sua língua e você depois não consegue ingerir alimento, né? Porque dói, você tem que esperar recuperar. Se for uma queimadura bem grande, fica uma bolinha ainda, né? Horrível. Fica com a ponta da língua sensível, tá? E aqui, ó, que caiu para vocês lá, aonde era o doce, o salgado, o azedo e o amargo, né? Então, eu perguntava para vocês, ó, doce, ó, na ponta da língua, salgado nas laterais, tá? Aqui, ó. Aqui você tem o doce, aqui você tem o... Deixa eu fazer a numeração, que é melhor. Que alguns podem ter dificuldade para enxergar essa coloração aí, ó. Então, aqui, ó, na ponta da língua eu tenho, vou colocar um, tá? Um, que é o doce, ó. Um. Salgado, vou colocar o 2, colocar na ordem certa. Azedo ou ácido, 3. O quarto é o amargo. Então, aqui, ó, eu tenho 2, que é o salgado. Aqui, ó, ele pode ser ácido ou azedo. E lá no final, eu tenho quem? O amargo. É por isso que você sente, por último, o amargo do alimento, principalmente o amargo do remédio, tá? Então, turma, essa revisão é isto que vai cair na superação do bimestral. Ela está parecida com o momento privilegiado de estudo. Não irei dificultar, para não ter problema, tudo, a internet está ruim, queda de energia, tá? Então, para você não se sentir prejudicado também, e não ter uma atividade tão difícil, né? Uma avaliação, uma superação tão difícil, beleza? É isso, pessoal. Eu só falei os pontos importantes, o que irá ser cobrado na avaliação de vocês, beleza? Qualquer dúvida, mande mensagem no privado do WhatsApp. Não esqueçam, matrículas abertas, tá? Então, vão lá fazer a matrícula de vocês. Conto com vocês para o ano, tá? Tchau, até nossa próxima aula. Fui. Ok? Travou. Agora foi.